no Brasil. Casagrande e Senzala tem uma minoria que tem direito a tudo, acessa tudo, e a grande maioria só tem uma tarefa e uma obrigação: servir, servir e servir. E fazer com que a minoria se dê bem. Né? Porque quando diz resultado deste governo espúrio, que popularizou pelo crédito fácil o carro... Gente, eu quero dizer o seguinte, o mesmo debate que nós fizemos na questão do Enem. Por que o Enem está sendo atacado? Tem problema? Teve erro? Teve falha? Mas a crítica ao Enem não é por causa de erro e de falha. É porque o Enem faz com que algo em torno de 4 milhões de jovens brasileiros possam entrar na disputa da vaga da Universidade Federal em mesmas condições do filhinho de papai, que antes, no meu estado, inclusive aconteceu várias vezes, fretavam as famílias de bem, fretavam até voo charter para permitir que os seus filhos pudessem fazer vários vestibulares em universidades federais. Vários. Ia, entende? Num dia, no outro dia, um voo charter para outra, e assim vai. Agora, o Enem abriu, né? Abriu. Hoje não é só quem tem condição, entende? Que pode ficar circulando de um canto a outro para o país, fazer vestibular em várias universidades, porque o Enem permite o aluno que se inscreve, né, estar disputando as vagas do ProUni em várias universidades, né, particulares, de classe, né, alta, como também nas nossas universidades federais. Então, eu queria ouvir o senador Paulo Paim, com muito prazer. Senador Ideli, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência me dizia aqui que gostaria muito de fazer esse pronunciamento amanhã, e para mim, amanhã seria o dia adequado, inclusive, dessa sua fala, porque quando a gente fala sobre a questão de 20 de novembro, que é no sábado, e nós antecipamos naturalmente para essa sexta, porque sábado não teremos sessão, muitos pensam que a gente só fala do preconceito contra o negro. Não é isso. E Vossa Excelência está colocando muito bem. Aqueles que são preconceituosos, aqueles que são racistas, são os intolerantes, machistas, são contra os pobres, e Vossa Excelência coloca muito bem aí o preconceito contra os pobres, são contra quem tem a sua livre orientação sexual, são contra os evangélicos, são contra os judeus, são contra os palestinos, são contra os negros, são contra os brancos pobres. É esse o universo. Eu quero muito e faço questão que o seu pronunciamento seja incorporado na sessão de amanhã, que o debate amanhã seja um debate, eu diria, universal, contra todo tipo de preconceito. E quanto à ameaça a esse, ou aquele, ou a mim, ou a outro, ou a senhora, ou aqui o Magno, a questão não é pessoal. A questão é do universo de pessoas que eles querem atingir. E eu estava no gabinete do senador Magno Malta, estava lá o doutor Tiago, e ele me apresentou uma série de denúncias que eles vão fazer atos amanhã contra todo esse universo de pessoas que eles temem que não são à altura daqueles que querem a hegemonia da sociedade. Por isso, meus cumprimentos, senador Ideli, o seu pronunciamento eu vou pedir que seja incorporado à sessão de amanhã. Agradeço, senador Paulo Paim, e eu queria apenas concluir agradecendo, porque realmente já foram dadas várias prorrogações, mas eu considero este assunto tão grave, tão delicado, porque ele vem se consolidando, né? Não é uma coisa isolada. Eu citei aqui, em menos de 15 dias, senador Augusto Botelho, entende? A questão do Twitter contra os nordestinos, núcleo nazi-fascista descoberto em Belém, em Porto Alegre, a questão dos jovens, os adolescentes de classe média, né, fazendo agressões bárbaras, né, provavelmente, não está ainda confirmado, pela questão homofóbica, e um jornalista utilizando uma concessão pública, né, para fazer a propagação do preconceito contra as pessoas de menor poder aquisitivo, né? Os miseráveis, como ele denominou
que não tem direito, que os miseráveis não têm direito a ter nada, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar realmente agindo, porque no nosso país, isso está nos subterrâneos, isso está, né, lá assim, escondidinho.